Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre os mistérios do Triângulo das Bermudas, uma região intrigante e repleta de enigmas. Para entender melhor essa área, precisamos começar pela sua localização geográfica. O Triângulo das Bermudas está situado no Oceano Atlântico, entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e Miami, nos Estados Unidos. Uma característica fascinante dessa região é o seu relevo subaquático único. Sob as águas misteriosas, encontramos profundas trincheiras e montanhas submersas, criando um cenário perfeito para lendas e teorias inexplicáveis. Mas o Triângulo das Bermudas é conhecido principalmente por suas tempestades. Aqui, as tempestades podem ser intensas e imprevisíveis, desafiando navegadores e aviadores ao longo da história. Os fenômenos meteorológicos são uma parte crucial do enigma desse lugar. Temperaturas elevadas e a proximidade com o Equador podem criar um ambiente propício para tempestades e fenômenos climáticos estranhos. O clima do Triângulo das Bermudas é um fator importante a ser considerado ao tentar entender os acontecimentos misteriosos que ocorreram. As correntes oceânicas também desempenham um papel fundamental na dinâmica dessa região. Elas podem ser traiçoeiras e difíceis de prever, o que pode ter contribuído para muitos dos desaparecimentos inexplicáveis. Fiquem ligados, pessoal, porque ainda temos muitos enigmas a explorar. Se vocês acham que já sabem tudo sobre o Triângulo das Bermudas, preparem-se para algumas surpresas. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e compartilhar com os amigos que também adoram desvendar mistérios. Imaginem-se em um lugar onde o inesperado é a norma, onde o oceano esconde segredos profundos e assombrações inexplicáveis. Bem-vindos ao Triângulo das Bermudas. Nesta região do Atlântico, a realidade parece se fundir com a imaginação, dando origem a uma série de eventos misteriosos que desafiam a lógica e instigam nossa curiosidade. É um lugar onde embarcações majestosas e aviões imponentes desaparecem sem deixar vestígios, onde histórias de mistério se entrelaçam com a vastidão do oceano, criando um cenário tão intrigante quanto um thriller de suspense. Conheça alguns casos que envolvem essa região enigmática, onde inúmeras histórias de desaparecimento se acumularam ao longo dos anos. Um dos enigmas mais fascinantes e perturbadores do Triângulo das Bermudas foi o desaparecimento do voo 19 em 5 de dezembro de 1945. Isso não é apenas um mistério, é um quebra-cabeça que desafia a própria lógica. Era uma tarde aparentemente comum quando o voo 19 decolou da base naval de Fort Lauderdale, na Flórida. 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos estavam realizando um exercício de treinamento de navegação sobre o Oceano Atlântico. 14 tripulantes estavam a bordo dessas aeronaves. No entanto, o que se desenrolaria a seguir se tornaria um dos maiores mistérios da aviação. Durante o voo, os pilotos começaram a relatar problemas de navegação. A confusão tomou conta deles e eles não conseguiam identificar pontos de referência para a orientação. O líder do voo, o tenente Charles Taylor, estava convencido de que estavam sobre o Golfo do México, quando, na verdade, estavam sobre o Oceano Atlântico, ao leste da Flórida. À medida que a confusão crescia, as comunicações se tornavam cada vez mais incoerentes. Os pilotos relataram que estavam ficando sem combustível e temiam cair no mar a qualquer momento. Após o desaparecimento do voo 19, a tragédia se aprofundou quando uma aeronave de busca e resgate chamada Martin Mariner também desapareceu enquanto procurava pelos aviões perdidos. 13 tripulantes do Mariner foram engolidos pelo mistério do Triângulo. O desaparecimento dessas aeronaves gerou uma atenção maciça da mídia. A busca pelos desaparecidos continuou por dias, envolvendo recursos significativos da Marinha e da Guarda Costeira dos Estados Unidos. No entanto, nenhum destroço, nem mesmo um único sobrevivente foi encontrado. O mundo ficou perplexo e cheio de perguntas. O que aconteceu com o voo 19 e o Martin Mariner? As teorias surgiram, algumas apontando para falhas de navegação, outras alegando encontros com objetos voadores não identificados. Mas nenhuma explicação conclusiva emergiu. Um fator que torna esse mistério ainda mais intrigante é que na época do desaparecimento, as condições climáticas eram relativamente boas, sem tempestades significativas relatadas.
A Segunda Guerra Mundial estava chegando ao fim, levando algumas especulações iniciais a sugerir que o desaparecimento poderia estar relacionado a atividades de espionagem ou sabotagem, mas essas teorias foram amplamente descartadas. O caso do voo 19 permanece como um dos mais famosos mistérios não resolvidos da aviação, uma incógnita que continua a desafiar a compreensão e a alimentar a imaginação das pessoas. As teorias variam amplamente, muitas vezes se contradizendo, mas o que realmente aconteceu naquele dia ainda permanece desconhecido. O caso do barco Mary Celeste é outro mistério intrigante associado ao Triângulo das Bermudas. Veja alguns detalhes sobre esse famoso incidente. O Mary Celeste era uma embarcação norte-americana de carga que foi encontrada abandonada e à deriva no Atlântico em dezembro de 1872. Quando outro navio, o Dei Gratia, se aproximou do Mary Celeste, os tripulantes notaram que ele estava completamente deserto, apesar de estar em boas condições de navegação. Todos os pertences pessoais da tripulação, incluindo documentos de navegação e suprimentos, foram deixados intocados a bordo. A comida e a água também estavam em quantidade suficiente. A embarcação estava em boas condições e não mostrava sinais de danos graves. As velas estavam parcialmente recolhidas, sugerindo que o navio foi abandonado em um estado de ordem. Apesar de várias teorias e especulações, o destino da tripulação do Mary Celeste nunca foi determinado. Eles simplesmente desapareceram sem deixar vestígios. Este mistério provocou grande interesse na época e continua sendo um dos casos mais famosos e enigmáticos de desaparecimento no mar. Não há evidências conclusivas para explicar o que aconteceu com a tripulação do Mary Celeste, e várias teorias foram propostas ao longo dos anos, incluindo a possibilidade de fuga devido a uma explosão iminente, atividade de piratas ou até mesmo intervenção sobrenatural. No entanto, o caso permanece não resolvido, tornando-se um dos enigmas mais duradouros do Triângulo das Bermudas. Muitos outros casos se juntaram a estes que exploramos aqui. Entre eles temos o voo 441 da British South American Airways de 1948. O avião desapareceu durante um voo de Miami para Kingston, Jamaica. Todos os 31 passageiros e tripulantes a bordo sumiram. O SS Marine Sulphur Queen de 1963. O navio de transporte de enxofre desapareceu enquanto navegava da Flórida para a Virgínia. Todos os 39 tripulantes a bordo foram dados como desaparecidos. O navio SS Vitsaf de 1967. Essa embarcação de recreio desapareceu misteriosamente enquanto navegava na área do Triângulo das Bermudas. Uma busca intensiva não encontrou nenhum vestígio do barco ou seus dois ocupantes. E o SS El Faro de 2015. O caso mais recente envolve o navio de carga SS El Faro. Ele afundou durante o furacão Joaquim, enquanto navegava perto do Triângulo das Bermudas. Todas as 33 pessoas a bordo perderam a vida. Embora esses casos sejam notáveis, é importante observar que a maioria deles ocorreu em um período anterior ao avanço tecnológico e às melhorias na segurança da aviação e navegação. Além disso, muitos incidentes foram desvendados posteriormente por investigações científicas e esforços de busca e resgate. Veja agora algumas das teorias científicas que foram propostas para explicar os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. É importante notar que essas teorias não são consenso entre os cientistas, e o mistério continua envolto em enigmas. Então, prepare-se para mergulhar no mundo das hipóteses. Uma das explicações apontadas são as condições meteorológicas extremas. A região é famosa por suas tempestades intensas, e alguns cientistas argumentam que microexplosões atmosféricas podem ser as culpadas por tragédias repentinas. Essas explosões podem causar problemas sérios em aeronaves e navios. Além disso, o Atlântico Norte é um local onde as mudanças na pressão atmosférica podem acontecer rapidamente. Essas mudanças podem gerar ventos violentos e ondas gigantes, tornando-se um ambiente hostil para qualquer embarcação. Outra teoria intrigante envolve a atividade vulcânica subaquática. Pesquisadores sugerem que vulcões sob as águas do Triângulo das Bermudas poderiam liberar gases tóxicos como metano. Isso criaria bolhas de gás que reduziriam a densidade da água e poderiam fazer navios afundarem repentinamente. A anomalia magnética é outra pista.
No triângulo, a bússola aponta verdadeiro norte em vez do norte magnético. Essa diferença poderia confundir as bússolas de embarcações e aeronaves, causando erros de navegação. Há ainda a presença de falhas geológicas submarinas na região. Alguns pesquisadores sugerem que essas falhas poderiam liberar gases subaquáticos, criando turbulência na água e afetando a flutuação de navios. E claro, não podemos esquecer as frequentes tempestades elétricas. Alguns cientistas acreditam que raios podem ter atingido aeronaves e embarcações, causando falhas elétricas críticas. Por fim, devemos mencionar que muitos desaparecimentos podem ser atribuídos a erros humanos, como falhas de comunicação, navegação incorreta e falta de experiência em lidar com condições climáticas adversas. Lembre-se, essas são apenas algumas das teorias científicas, e o mistério do Triângulo das Bermudas continua a intrigar e desafiar nossa compreensão. O que realmente aconteceu nessas situações permanece um enigma sem solução definitiva. As aparições de luzes misteriosas no Triângulo das Bermudas têm sido uma parte intrigante das histórias e lendas sobre essa região. Elas alimentaram teorias e especulações ao longo dos anos, e aqui estão algumas das explicações relacionadas a essas luzes. Fenômenos atmosféricos. Alguns pesquisadores argumentam que muitas das luzes avistadas na região podem ser explicadas por fenômenos atmosféricos incomuns, como raios globulares ou descargas elétricas em nuvens. Esses fenômenos podem criar luzes brilhantes e piscantes que parecem sobrenaturais. Atividades militares e testes secretos. Há quem acredite que as luzes avistadas no Triângulo das Bermudas podem ser resultado de atividades militares secretas ou testes de aeronaves e tecnologia avançada. Essa explicação poderia justificar a relutância das autoridades em divulgar informações. Luzes subaquáticas. Alguns relatos descrevem luzes que surgem do fundo do mar. Essas luzes podem ser causadas por atividades geológicas subaquáticas, como a liberação de gases, ou até mesmo por criaturas marinhas bioluminescentes. Portais dimensionais. Entre as teorias mais especulativas, há quem sugira que as luzes podem estar relacionadas a portais dimensionais, que permitiriam a entrada em outras dimensões ou mundos paralelos. É importante mencionar que essas teorias são amplamente consideradas como pseudociência. Navios fantasmas. As luzes também são associadas a lendas de navios fantasmas que navegariam indefinidamente pela região. Embora não haja evidências científicas para apoiar essas histórias, elas contribuem para o mistério e a atmosfera do Triângulo das Bermudas. Essas explicações, embora variadas, ainda não conseguiram resolver completamente o enigma das luzes misteriosas do Triângulo das Bermudas. Elas permanecem como parte do fascínio duradouro em torno dessa região, contribuindo para o seu mito e mistério. Curiosamente, apesar dos enigmas e lendas que envolvem o Triângulo das Bermudas, o tráfego naquela região não apenas continuou, como também aumentou ao longo dos anos. A região é palco de atividades petrolíferas e comerciais. A exploração de petróleo e gás no Golfo do México trouxe consigo um aumento significativo no tráfego de embarcações e aeronaves que transitam pelo Triângulo das Bermudas a caminho de instalações offshore. Isso inclui uma ampla variedade de embarcações, desde navios de carga até plataformas de perfuração e helicópteros de transporte. Para acompanhar esse aumento de atividade, os aeroportos próximos, como o Aeroporto Internacional de Miami e o Aeroporto Internacional de Fort Lauderdale, tornaram-se alguns dos mais movimentados do mundo. Eles atendem como importantes pontos de conexão para voos nacionais e internacionais, contribuindo ainda mais para o aumento do tráfego na região. Outra razão desse crescimento é o turismo. As águas cristalinas e praias deslumbrantes atraem visitantes de todo o mundo, tornando o Triângulo das Bermudas um destino popular para cruzeiros. De acordo com dados de agências de turismo e cruzeiros, o número de viajantes que desembarcam nas ilhas vizinhas às Bermudas tem aumentado substancialmente nos últimos anos. A exploração subaquática na região do Triângulo das Bermudas é uma experiência fascinante. A região do Triângulo das Bermudas abriga uma variedade impressionante de recifes de coral. Os mergulhadores podem explorar esses ecossistemas coloridos, que são o lar de diversas espécies marinhas, como peixes tropicais, tartarugas e arraias.
Além dos mistérios relacionados aos desaparecimentos, a região também é conhecida por seus naufrágios. Os restos submersos de navios que enfrentaram desafios no passado agora proporcionam cenários incríveis para mergulho. Um exemplo notório é o naufrágio do navio sueco Vina, em 1920. Uma das atrações mais notáveis é a Gruta Azul, uma caverna submarina que oferece uma experiência única. A luz do sol filtrada pelas águas cristalinas cria uma atmosfera azul deslumbrante, proporcionando oportunidades incríveis para fotografia subaquática. Vida marinha. A região é rica em vida marinha, incluindo tubarões, golfinhos, peixes-papagaio e até mesmo o majestoso peixe-lua. Os mergulhadores podem nadar ao lado dessas criaturas incríveis enquanto exploram os recifes e naufrágios. Mergulhar à noite no Triângulo das Bermudas é uma experiência única. A escuridão revela criaturas noturnas fascinantes como camarões mantis e polvos, que raramente são vistos durante o dia. Será que você teria coragem de ir até lá? Muito obrigado por se juntar a nós nesta jornada ao mistério do Triângulo das Bermudas. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar aquele like e se inscrever no canal para mais conteúdo curioso. Até o próximo vídeo, pessoal!